pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui agora então a nossa aula 8 do regime jurídico dos servidores públicos do município de Xangri-Lá. Nós vamos ver hoje então do artigo 133 até o artigo 156. Tá certo, pessoal? Vamos lá. O capítulo 4 ele fala das responsabilidades dos servidores, né? O artigo 133 então ele vai trazer assim, ó: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. O que significa isso? Responder civil, penal e administrativamente. Civil seria na esfera civil a questão de ressarcimento de valores e tudo mais. Ele pode ter que ressarcir valores ao município e mais ou menos nesse sentido, né? O penal seria cadeia, né? Prisão. E o administrativo são as punições administrativas que podem acontecer, né, com esse servidor, que seria advertência, suspensão, perda do cargo, né, tudo relacionado à função dele de servidor, sem entrar a questão de ressarcimento ao erário e a responsabilidade penal de prisão. Então, às vezes, ele comete uma infração administrativa, não necessariamente ele vai ter que ressarcir dinheiro e não necessariamente ele vai para a cadeia. Certo? Então, porque a infração foi meramente administrativa. Então, ele vai responder nessas três esferas. Às vezes, vai ter situação que ele vai responder nas três concomitantemente. Ou então, ele vai responder em duas, né? Mas ele responde nas três, né? Cada coisa que ele fizer vai ensejar, por exemplo, né, um processo civil, ou um processo penal, ou um processo administrativo, né? Só que guardem bem, ele não, uma esfera às vezes não significa que ele não vai, se ele não for responsabilizado em uma das esferas, não significa necessariamente que ele vai ser inocentado em outra, tá certo? Então, a gente vai ver mais ou menos assim, ó. No 134 vai dizer aqui que a responsabilidade civil decorre de omissivo, de omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízos ao erário ou a terceiros. Isso aqui decorre de um ato, né? Ele decorre de um ato que ele omitiu, que ele se omitiu quando deveria agir, ou alguma coisa que ele cometeu, né? Omissivo, comissivo, ele pode deixar de fazer alguma coisa e isso gerar algum tipo de situação, né? Ou ele pode ter feito alguma coisa que não deveria ter feito, né? Doloso ou culposo. Doloso é quando há intenção. Culposo é quando foi por questão de imprudência ou imperícia, a pessoa que não tinha aptidão suficiente para fazer determinada coisa, ele foi lá e fez e causou um dano, seja administrativo, civil ou um ilícito penal. Então, ele pode ter sido somente o culpado daquilo sem ter vontade de fazer. Ele não quis causar, mas causou. Causou porque foi imprudente, foi imperito e tudo mais, né? Que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros, né? Ele pode causar prejuízo ao erário, que é o dinheiro público, né? Ou a terceiros, que seria alguém prejudicado, né? O ato dele ou a omissão dele, prejudicando um terceiro, uma empresa ou uma pessoa que não faz parte da administração, tá certo? O 1 diz, a indenização de prejuízo causado ao erário poderá ser liquidada na forma prevista no artigo 70. Aquela forma do artigo 70 é pagar tudo de uma vez, né? Aquilo lá que a gente já viu lá no artigo 70, as formas, né, de pagamento e tudo mais, que pode ser essa indenização do prejuízo. Ele vai ter então que, qualquer coisa, voltem lá no artigo 70 para vocês lerem lá. Quer dizer, no ato da exoneração, está dizendo lá que no ato da exoneração ele deve então ressarcir ao erário de uma vez só e tudo mais. Dá uma olhada lá depois no artigo 70, volta lá para vocês verem o que é isso que está citando, tá? O 1 fala então, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. O que significa ação regressiva? A fazenda pública, no caso a prefeitura de Xangri-Lá, ela vai ressarcir esse terceiro prejudicado e depois ela volta para o servidor, cobrando do servidor uma ação regressiva para que volte o dinheiro público para o caixa, aquele dinheiro público que não deveria ter saído, porque a Fazenda Pública teve que indenizar um terceiro por causa da ação ou da omissão daquele agente público, tá certo? Então o que significa isso?
que essa ação regressiva significa que a Fazenda Pública vai fazer uma ação regressiva contra esse servidor por ele ter causado um dano a terceiros, tá? O 3 fala: a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Isso aqui é um trecho que tem muito a ver com a parte lá da Constituição. Depois nas aulas de Constitucional vocês podem ver isso aqui, que vai ser assim, ó. Vamos supor, o José, ele deixou um patrimônio de 20 mil reais. Ele deixou um patrimônio de 20 mil reais para os seus filhos. E aí, o pai dele, né, ou no caso assim, o pai deles, que é o José, né, no caso, o José deixou 20 mil reais de herança para os seus filhos, tá? Os filhos dele têm que pagar alguma coisa lá que o José deixou pendente no valor de 30 mil reais. O que vai acontecer? Os 20 mil reais que o José deixou de herança vão cobrir parte desse valor. Ou seja, mesmo que a dívida total seja 20 mil, né? Seja 30 mil, desculpe. Se a dívida total é 30 mil, o José deixou de herança para os filhos dele apenas 20 mil, os filhos dele não vão ser obrigados a pagar os outros 10. Mas aqueles 20 mil que o José deixou de herança vai morrer. Por quê? Porque a herança dele vai ter que pagar as dívidas dele em vida, certo? Então, só vai ser executado dos filhos dele até o limite da herança recebida, tá certo? Vamos lá para a próxima. O 135 fala que a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Então, assim, ó, a responsabilidade penal, tu não vai botar na cadeia o servidor porque ele cometeu uma infração administrativa. E não necessariamente por ter causado um dano que ele vai ter que ressarcir. Por exemplo, ele foi descuidado lá e bateu o carro da prefeitura, o motorista lá que bateu um carro da prefeitura por descuido no volante, ele não necessariamente vai pra cadeia, né? Mas agora, se ele cometeu uma infração penal, ele vai ser responsabilizado na esfera penal, tá certo? O 136 vai dizer então que a responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo também, né? Omissão ou cometimento, né? E praticado no desempenho do cargo ou função. Então, assim, o que significa esse artigo 136? O que a pessoa faz na vida particular dela não significa absolutamente nada na esfera administrativa. Se o cara, ele vamos supor, o cara tá lá num bar e ele briga. Ele vai ser responsabilizado civilmente, se houve dano, alguma coisa assim, ele vai ter que ressarcir o bar, que está todo quebrado lá, sei lá, né? E a questão da agressão, ele vai responder na esfera penal. E enquanto servidor, o que ele tem, o que isso muda a vida dele? Nada, porque ele não cometeu nenhuma infração praticada, então, no desempenho do seu cargo ou função. Então, na via administrativa, não tem nada a ver a vida particular da pessoa, tá certo? Então, é só essa separação que precisa existir também, né? Nem tudo que a pessoa comete de ilícito civil e penal necessariamente vai ser um ilícito administrativo, tá certo? Vamos lá. O 137 vai dizer que as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. É justamente o que a gente disse. Por exemplo, se às vezes vai ter uma determinada coisa que ele vai fazer lá durante o dia a dia lá do servidor dele, ele pode cometer uma infração, ele pode, por omissão ou por cometer mesmo, por fazer alguma coisa errada, ele pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Mas nem todas as vezes ele vai ser encaixado nas 3 esferas. Quer ver um exemplo? O servidor, ele está lá no desempenho do cargo dele e ele recebe propina. Eles dão lá um valor lá, ó, 100 reais para tu me liberar esse alvará aí rapidamente. Ele cometeu uma infração administrativa, porque ele recebeu dinheiro, e ele cometeu um ilícito penal, que é a corrupção, né? Agora, ele precisa ressarcir dinheiro ao erário por isso? Ele não causou dano ao erário. Ele somente teve um enriquecimento ilícito da parte dele, de ganhar aquele dinheiro ali, né? De ter aquele dinheiro que não era dele.
O outro exemplo foi o que eu já falei, do motorista vai lá e bate o carro da prefeitura porque ele estava descuidado no trânsito e bateu, né? Ele vai responder administrativamente, ok? Ele estava no desempenho da função enquanto bateu o carro, e vai responder civilmente, que é a reparação do dano daquele veículo, porque ele bateu, porque foi descuidado. Não foi um acidente, ele, sei lá, dormiu no volante, né? Agora, na esfera penal, ele vai para a cadeia porque ele dormiu no volante? Não. Ele vai responder na esfera civil ressarcindo o dano e vai responder na esfera administrativa por aquele descuido. Agora, o penal, ele não cometeu crime nenhum, tá certo? Então, mais ou menos assim. São todas independentes entre si, tá? 138. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de obstrução criminal, olha só, que negue a existência do fato ou a sua autoria. Se lá na esfera penal ele passou lá pelo julgamento e tudo mais, e eles dizem assim, ó, não existiu o fato. Ou seja, não houve aquilo que eles estão julgando ele pelo que aconteceu, né? Estão julgando ele por alguma coisa que aconteceu e descobre-se depois que aquela coisa de fato não aconteceu. Ou então, a sua autoria. Descobre-se que houve sim o fato, mas que ele, o servidor, aquele servidor que estava sendo acusado por isso, não foi ele que cometeu, foi outra pessoa que cometeu, né? Então, nesse caso, a responsabilidade civil, ou seja, a reparação do dano erário, ou administrativa, que seria, por exemplo, a perda do cargo, a suspensão, alguma coisa assim, passa a ser automaticamente dispensada. Mas presta atenção, eles podem te induzir na prova a dizer assim, ó, no caso de absolvição criminal, afasta-se automaticamente a responsabilidade civil ou administrativa. Não é bem assim, porque tem que negar a existência do fato ou negar a autoria, tá? Não sendo assim, não necessariamente vai se afastar o civil administrativo, tá? Então, que negue a existência do fato ou a sua autoria, tá? Vamos lá. O capítulo 5 ele fala das penalidades. O artigo 139 vai dizer que são penalidades disciplinares o quê? A advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria e disponibilidade, destituição de cargo ou função de confiança, tá? Vamos ver depois o que é cada um deles, tá? Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, ali faltou multa, ou atenuantes, e os antecedentes. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para ver aquele servidor ele costuma cometer esse tipo de falta, ele costuma errar dessa forma, ou ele é a primeira vez que acontece, né? Ele fez isso com dolo ou com culpa, né? Ele quis fazer aquilo, ou acabou acontecendo, né? Então tudo isso vai ser levado em consideração na hora de aplicar a penalidade, nada mais justo, né? Se é uma pessoa que costumeiramente já faz besteira, né? A pena já vai ser mais dura do que para aquele que a primeira vez está lá há vários anos e a primeira vez acontece alguma coisa, daí eles vão normalmente se abranda, né? Então se alivia, né, para esse cara porque ele já tem uma conduta legal e tudo mais. Aí aconteceu ali um deslize, alguma coisa, ele vai ter então a situação dele abrandada, né? O artigo 141 ele fala que não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. Não vai assim, ó, tu vai receber uma punição de 30 dias de suspensão por causa disso que tu fez. Aí o cara vai lá, fica 30 dias em casa lá, sem receber salário, tá suspenso e tudo mais. A hora que ele volta, eles dizem pra ele, não, agora tu vai tomar mais 15, só porque a gente não gosta muito de ti e a gente, a gente te condenou a 30, mas vamos aumentar pra 15. Não, peraí, mas eu já fui punido por isso, né? Já fui punido, já cumpri minha pena. Estou aqui de volta e vocês não podem mais me punir pela mesma coisa. Então, é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos esse o sentido, tá, pessoal? Então, não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. Ou então, não pode, por exemplo, tu toma uma advertência
e toma também suspensão por causa disso. Não, a própria suspensão já é mais do que advertência, então não teria por que fazer essa punição dupla, né? Tu vai ser além de advertido, vai ser também suspenso. Então também não. Ou então, tu vai tomar 2 advertências por isso. No caso, existe umas regras ali, né? Depois que vocês vão ver, que conforme a quantidade de advertências já vira suspensão, não pode ser advertência de novo. Então ele diz, não, isso aí foi grave, então ao invés de tomar uma advertência só, tu toma 2. Não, tu vai tomar uma advertência. Se for advertência, é uma advertência, não 2. Então, por aí, o 141 tem várias formas de tu interpretar, só precisa ter a ideia central. Tu não pode ser punido 2 vezes por causa da mesma infração. Tá certo? O parágrafo único fala que no caso de infrações simultâneas, a maior absorve as demais, funcionando essas como agravantes na gradação da penalidade. Se numa determinada situação ele fez uma falta punível com advertência e outra punível com suspensão, ele vai tomar a pena de suspensão. A maior absorve a menor. Então, assim, aquela falta passível de advertência não é que ela vai ficar impune, mas ela vai estar sendo subentendidamente punida junto com a situação que seria a pena de suspensão. Tá? Então vai suspender ele, claro, vai se verificar por quanto tempo ele vai ser suspenso e tudo mais, mas assim, a maior absorve a menor. Então a infração mais grave vai absorver aquela mais tênue, né? Mais tranquila. Tá? O 142 fala que, observando o disposto nos artigos precedentes, a pena de advertência ou suspensão será aplicada a critério da autoridade competente por escrito na inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, e nos casos de violação de proibição que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão. Basicamente o que está dizendo assim, quando não for o suficiente para demitir, vai ser suspenso ou advertido, conforme a situação. Tá? Então, basicamente é uma escadinha, né? Advertência, se for um pouco mais grave, suspensão, e se for mais grave ainda, demissão. Essa é a escadinha das punições aplicadas a um servidor público, tá? E aquelas outras formas lá de penalidades a gente vai ver depois do que se trata, mas basicamente está dentro desse mesmo rol aí, tá? 143 fala que a pena de suspensão não poderá ultrapassar 60 dias, tá? Então, o cara cometeu uma coisa muito grave lá, vamos suspender ele por 90 dias. Não pode. É até 60 dias que não pode passar então a pena de suspensão. Então pode ser que eles perguntem isso aí na tua prova. Eles gostam de números em artigos. Então memoriza isso aqui, tá? Isso aqui estava por extenso, eu coloquei até em forma de número para ficar mais fácil de visualizar. 60 dias, então o artigo 143 fala que a pena de suspensão não poderá passar de 60 dias, tá? O parágrafo único fala que quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. O que seria isso? Isso seria da seguinte forma, o servidor lá cometeu uma falta e ele foi punido com 30 dias de suspensão, um exemplo. Aí eles falam assim para ele, olha, a tua função aqui, o senhor é médico, né? O senhor é médico aqui do nosso posto de saúde, e o senhor está sendo condenado a uma suspensão de 30 dias porque o senhor atendeu mal uma gestante e aconteceu uns problemas lá com o bebê dela. Graças a Deus está tudo bem, mas né, então o senhor não é o caso de demissão, mas o senhor vai ser suspenso por 30 dias. Como a gente precisa do senhor ali trabalhando no posto 24 horas, né, do nosso município, e na escala do senhor não teria alguém, a gente vai fazer o seguinte com o senhor, a gente vai te pagar a metade do valor que o senhor recebe por mês e o senhor fica em atividade, né? Essa é uma forma que, assim, se for interessante para o município que aquele servidor fique ali, o servidor normalmente também fica feliz com essa situação, né? Porque pensa ficar um mês inteiro em casa sem receber salário, né? As contas chegam e tudo mais e tu vai querer, né, pagar aquelas contas, tu não vai ter nada de dinheiro. Agora, se tu puder trabalhar o mês inteiro e converter essa suspensão em 50% do salário em forma, né, de desconto, digamos assim, de 50%, tu ficar na atividade e receber metade, já é alguma coisa, melhor do que nada, né? Então, isso aí pode ser interessante então para ambas as partes. Tanto o município que precisa daquele médico ali em atividade,
quanto para o próprio médico, que não vai ficar zerado no final do mês, né? Então é mais ou menos por aí, tá? A suspensão pode então ser convertida em 50% de desconto da remuneração e a pessoa fica em atividade no município, tá? O 144 vai dizer que será aplicado ao servidor a pena de demissão nos casos de... Então vamos ver agora tudo que é demissão, tá? Eu vou ler os incisos e vou falar demissão no final para vocês memorizarem melhor, tá? 1 fala crime contra a administração pública. Crime contra a administração pública, demissão, né? 2, abandono de cargo. A pessoa abandonou o cargo, demissão, né? O 3, indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas, ou seja, mais de uma vez, continuamente, sempre, indisciplinado, insubordinado, gravemente insubordinado ou reiteradamente insubordinado. Demissão, tá? 4, inassiduidade ou impontualidade habituais. Inassiduidade é faltar, impontualidade é chegar atrasado ou sair mais cedo, né? Habitualmente, demissão, tá? Improbidade administrativa. Existe uma lei sobre improbidade administrativa, que é a Lei 8429. Então, se essa lei for cair na tua prova, vai ter aula disso também, tá? Improbidade administrativa, né? Olha só, a improbidade administrativa são os casos de ferir os princípios da administração pública, enriquecimento ilícito ou dano ao erário, né? Então, nos casos de improbidade administrativa, demissão também, tá? Incontinência pública e conduta escandalosa. Incontinência pública é o famoso fofoqueiro que tá ali sabendo de várias coisas ali sobre o município, informações sigilosas, e dá com a língua nos dentes. Ou conduta escandalosa, o cara sobe na mesa, bota o pé pra cima e grita com todo mundo e não tá nem aí. Tá tendo uma conduta escandalosa. Então, incontinência pública, fofoqueiro, conduta escandalosa, não saber se comportar num ambiente, demissão, né? Ofensa física, porrada, né? Ofensa física é a famosa porrada, tapa na orelha, né? Isso aí. Ofensa física contra qualquer pessoa cometida em serviço, salvo legítima defesa. Ofensa física contra qualquer pessoa. Pode ser colega de trabalho? Pode. Pode ser alguém de fora da administração pública? Pode. Então, quando fala qualquer pessoa, é qualquer pessoa. Então, ofensa física, porrada, tapa na orelha, contra qualquer pessoa cometida em serviço, salvo legítima defesa, né? Para se defender, ele pode, então, revidar, mas ele não pode começar a briga, né? Aplicação... Então, nesse caso aqui, ofensa física contra qualquer pessoa, no ambiente de trabalho, em serviço, né, salvo legítima defesa, demissão, tá? Aplicação irregular de dinheiro público, obviamente demissão, né? Revelação de segredo apropriado em razão do cargo, né? O cara tem lá informações sigilosas e ele dá também com a língua nos dentes e sai falando para todo mundo, demissão, tá? Lesão aos cofres. Só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Incontinência pública e revelação de segredo, né? Incontinência pública não necessariamente é um segredo, mas é aquela coisa da ética, né? Ele não precisa sair falando tudo que acontece lá dentro do município. Ah, mas não é sigiloso? Não, nem por isso, né, cara? Não é porque é sigiloso que tu vai sair contando para todo mundo na fila do banco, por exemplo, entendeu? Não é uma informação, às vezes não é informação sigilosa, mas o cara não sabe guardar, o cara tem que ficar dando com a língua nos dentes, né? Agora, esse aqui, o 9, é até mais grave porque ele está revelando segredo, alguma coisa que é sabidamente um segredo e ele está revelando. Então, revelação de segredo apropriado razão do cargo, também demissão, tá? Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, obviamente isso aqui é demissão mesmo, né? Ele vai lesionar os cofres públicos e vai dilapidar o patrimônio do município. Ele vai dilapidar o patrimônio do município, seria várias formas, né, que tem. Ele pode vender uma coisa que é do município, ele pode dar para alguém alguma coisa que é do município. Gente, isso aqui é gravíssimo. Lesão aos cofres públicos,
dilapidação do patrimônio municipal, demissão, demissão, não tem nem o que conversar. 11. Corrupção. Óbvio, né? Óbvio, o cara é corrupto, o cara aceita propina, então, pelo amor de Deus, demissão, demissão. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. No caso, ele pode pegar dois cargos públicos, né, que não são compatíveis, que não estão entre os cargos que são acumuláveis, né? Nesse caso, ele pode ser então demitido de um deles ou de ambos, se for comprovada a má-fé, tá? Agora o 13 fala da transgressão do artigo 130, incisos de 10 ao 16. Aí, pra gente não ter que voltar no artigo 130, eu coloquei de vermelho aqui, tá, pessoal? Olha só. Então, do 10 ao 16. Então, transgressão de qualquer uma dessas coisas. Então, eu vou colocar aqui para vocês as outras formas de demissão, que são os incisos 10 a 16 do artigo 130. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, enriquecimento ilícito, né? Ou de outrem, que é o enriquecimento ilícito de terceiros, em detrimento da dignidade da função pública. Demissão, tá? Demissão. 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau. Então, uma coisa é ele representar a mãe ou uma tia ou alguém assim, né? Que vá assim, vamos supor. Ele pode ter a mãe, a avó, alguém, né, que tenha um benefício previdenciário, alguma coisa, ele pode atuar ali como procurador e fazer as coisas lá por essa pessoa que não está em condições de ir e tudo mais. Agora, se ele atuar como procurador intermediário, tipo assim, ajuda esse cara aqui porque ele é meu amigo, pegar o processo debaixo do braço, tem como agilizar isso aqui, isso aí, atuar como procurador ou intermediário, é considerado uma coisa que se chama advocacia administrativa, e inclusive é um ilícito penal, tá? Então, isso aqui, demissão, tá? Demissão também. O 12, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. O nome disso é enriquecimento ilícito. Ah, mas foi só 10 reais, eu não enriqueci. Não interessa. Enriquecimento ilícito. Com 10 reais, tu te torna mais rico do que tu era antes de receber os 10 reais, tá? Então, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições, demissão, tá? O 13, aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro sem licença prévia nos termos da lei. Ou seja, demissão, porque ele não pode estar em Xangri-Lá e trabalhando para uma empresa ali, uma empresa não, por um estado estrangeiro, né? De repente o Uruguai está pagando ele para ele fazer alguma coisa ali, que daqui a pouco vai dar uma guerra ali entre o Brasil e o Uruguai, e ele está ali defendendo os interesses do Uruguai, sendo servidor do município de Xangri-Lá. Então, nesse caso, aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro sem licença prévia nos termos da lei, demissão, tá? 14. Praticar usura sobre qualquer de suas formas. Usura é o lucro, ele pode querer lucrar com alguma determinada situação, né? Então ele vai ser então também demitido, demissão, tá? 15. Proceder de forma desidiosa no desempenho de suas funções. É o cara desleixado, o cara que deixa pra lá e não tô a fim de resolver isso aqui hoje. Desídia, preguiça, desleixo, né? Demissão, tá? 16. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergências e transitórias. A gente conversou isso naquela outra aula, né, sobre essas situações de emergência e transitória. Se está inundando lá o arquivo, tu pode chamar, gritar para alguém te ajudar a carregar uma caixa e ok, tá tudo certo. Agora tá tudo bem ali e tal, e tu vai pedir para outra pessoa fazer aquilo por ti. Se o teu serviço é organizar as caixas de arquivo, não vai tu dizer pro fulano, carrega isso aqui para mim, não tô afim. Carrega isso ali pra mim. Não, sabe, a pessoa tem todo o direito de te negar isso, com certeza, né? Porque por não ser atribuição da pessoa, né? Então, assim, tu não pode, então, cometer ao outro servidor atribuições estranhas, né? As do cargo que ocupa, né?
Exceto então essas situações de emergência, calamidade pública e tudo mais, que aí todo mundo se ajuda do jeito que dá. Tá certo? Então nesse caso aqui, demissão também. Tá? O 145 vai dizer que a acumulação de que trata o inciso 12 do artigo anterior acarreta a demissão de um... O artigo 145, ele fala então que a acumulação de que trata o inciso 12 do artigo anterior acarreta a demissão de um dos cargos, empregos ou funções, dando-se ao servidor um prazo de 5 dias para opção. Tá? No caso de cargos inacumuláveis, né? Ele vai ser demitido de um deles. Ele não vai ser demitido dos dois, mas ele vai ser demitido de um deles. Tá? Vai ter o caso de demitir dos dois, mas a gente já vai falar. Olha só. Se comprovado que a acumulação se deu por má fé, o servidor será demitido de ambos os cargos e obrigado a devolver o que houver recebido dos cofres públicos. Isso é muito grave, viu? A pessoa sabe, é notório e sabido que ela sabe que não poderia assumir aqueles dois cargos, e ele vai por má fé e tenta burlar a situação e entrar em dois cargos. Ele vai ser então demitido dos dois cargos. Tá? Ele tem 5 dias para optar entre um e outro, sendo de boa fé, e se comprovada a má fé, ele vai ser demitido de ambos. Tá? É muito grave isso. O 2 fala que na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou funções exercidos na União, dos Estados, do Distrito Federal ou em outro município, a demissão será comunicada ao outro órgão ou entidade onde ocorre a acumulação. Se ele acumula um cargo no Estado e outro no município de Xangri-Lá, ele vai ser demitido de Xangri-Lá e vai ser comunicado ao Estado, então, também dessa demissão dele que ocorreu aqui. Tá? Certo? Isso aí que está dizendo nesse 2, no item 2. 146 vai dizer que a demissão nos casos dos incisos 5, 8 e 10 do artigo 144 implica em indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. Para a gente lembrar então o que é o inciso 5, 8 e 10 do artigo 144, é a improbidade administrativa, a aplicação irregular do dinheiro público e lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Nesses casos aqui ele vai ficar com os bens dele indisponíveis, né, até o final do processo e tal, podendo perder então esses bens em caso de condenação, né. E ressarcimento ao erário também, ele vai ter que, ele vai ter que ressarcir dinheiro ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, que ele pode ainda ir para a cadeia. Tá? Então, improbidade administrativa, aplicação do irregular do dinheiro público e lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Nesses casos aqui, os bens ficam indisponíveis e ele vai ter que ressarcir ao erário. Tá? O 147 fala que configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. O abandono de cargo, então, é uma das formas lá de demissão também. Então configura como abandono de cargo se ele faltar mais de 30 dias consecutivos sem justificativa. Tá? O 148, a demissão por inassiduidade ou impontualidade somente será aplicada quando caracterizada a habitualidade, de modo de representar séria violação dos deveres e obrigações do servidor após anteriores punições por advertência ou suspensão. Se o cara é inassíduo, ele falta muito ao serviço, ou se ele é impontual, que ele chega atrasado direto, ele vai sofrer advertência, depois, ou advertência ou suspensão, né? Após anteriores punições por advertência ou suspensão. Então, o normal seria, ele é advertido, depois suspenso e por último demitido. Pode ser que eles façam a suspensão direta, tá? Então ele tem que ser antes advertido ou suspenso para depois caracterizar a pena de demissão. Não pode o cara ter o cara impontualidade habitual ou inassiduidade habitual e ele direto já ser demitido. Então nesse caso está explicando aqui no artigo 148 que vai ser a advertência ou a suspensão antes. Certo? 149 fala que o ato de imposição de penalidade mencionará sempre fundamento legal. Vai dizer, quando for punir o servidor, vai dizer, com base no artigo tal, inciso tal do regime jurídico dos servidores do município, fica então o servidor suspenso e tal. Então vai ter o fundamento legal, vai dizer em qual lei está baseada aquela penalidade. 150 fala que será cassada a aposentadoria e a disponibilidade se ficar provado que o inativo. A pessoa pode estar em disponibilidade remunerada, pode estar aposentada e ela vai então ter isso cassado, vai perder como se tivesse sido demitido do cargo
em atividade, ele é cassado a aposentadoria, ele perde o cargo da mesma forma que uma demissão. Só que como a pessoa está aposentada, não tem como demitir. Tu pode então cassar a aposentadoria. Se a pessoa está em disponibilidade, também não tem como demitir, mas tu pode cassar a disponibilidade. Ou seja, que tem o mesmo efeito de uma demissão, que uma demissão teria na ativa, tá? Então, se praticou na atividade falta punível com demissão, ele vai ter então a cassada a aposentadoria ou disponibilidade. Se ele aceitou ilegalmente cargo ou função pública, vai ter cassado então a aposentadoria ou disponibilidade. Se ele praticou usura em qualquer de suas formas, também vai ser cassada a aposentadoria ou disponibilidade desse servidor. Tá certo? O 151 fala que a pena da destituição de função de confiança será aplicada quando se verificar falta de exação no seu desempenho, ou seja, às vezes o cara pode ser, vamos supor que ele tem uma função de confiança. Como que perde a função de confiança sem perder o cargo? Um exemplo, tá? O servidor, ele é um técnico contábil. E aí designam que ele vai ser o chefe do setor de contabilidade. Ele é técnico contábil e virou chefe do setor de contabilidade, tá? Aí vai se verificar que ele não é um bom chefe. Ele falta exação no desempenho da função dele como chefe do setor de contabilidade. Não significa que ele não é um bom técnico contábil, mas então ele vai ser destituído deste cargo de chefe do setor de contabilidade porque falta uma exação no seu desempenho ali. Ele não é bom em ser chefe, né? Ele não faz as coisas de maneira correta como chefe. Mas, no caso, ele é destituído da função de confiança, né, e volta, então, ao cargo anterior do técnico contábil. Quando for verificado que, por negligência ou benevolência, o servidor contribuiu para que não se apurasse no devido tempo irregularidade no serviço. Então, ele tem uma determinada irregularidade e ele, então, ele não fez nada para que isso fosse, então, né, resolvido. Então, nesse caso, ele vai ter destituído a função de confiança, por exemplo, né? O 152, lembrando que a função de confiança pode ser também o CC que não tem vínculo com o administrativo. Daí, no caso da destituição, ele vai então ser desvinculado do quadro do município. Tá? No ato da aplicação, o ato da aplicação de penalidade é de competência do prefeito municipal. O secretário pode fazer um relatório e tudo mais para o prefeito, mas quem vai aplicar a penalidade de fato é o prefeito, ele que vai assinar lá, certo? O parágrafo único poderá ser delegada competência aos secretários municipais para aplicação de pena de suspensão ou advertência, demissão não, tá? Então, o prefeito pode fazer um documento que delegue aos secretários, fica determinado que os secretários poderão aplicar pena de suspensão ou advertência, né? Então, poderá. Não necessariamente é automático isso, né? Então, o próprio secretário, ele não tem autonomia para advertir ou suspender. Ele pode ter essa competência delegada pelo prefeito para que ele faça, então, a suspensão ou advertência. Sendo que a demissão é prerrogativa do prefeito. Demissão somente o prefeito vai fazer. Não existe previsão legal para que um secretário demita um servidor. Tá? 153 fala que a demissão por infringência do artigo 130, incisos 10 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo ou função pública do município pelo prazo de 5 anos. Ele fica na geladeira por 5 anos sem poder... ele pode prestar concurso, mas não pode assumir cargo do município dos 5 anos depois de sair, nesses dois casos aqui. Quando ele vale-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, ele fica então na geladeira por 5 anos sem poder voltar. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau. Então, nesses dois casos aqui, ele fica 5 anos na geladeira sem poder voltar ao serviço público daquele município, no caso do município de Xangri-Lá. Tá certo? O parágrafo único fala que não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido por infringência do artigo 144 e estes incisos aqui, que a gente já vai ver. Ele não vai mais poder retornar ao serviço público municipal, tá? Se ele cometer crime contra a administração pública, que no caso ele é motivo de demissão e ele não pode então voltar ao serviço público do município de Xangri-Lá nunca mais, né? O 5, improbidade administrativa, que é aqueles casos de infringir os princípios da administração pública, enriquecimento ilícito
ou dano ao erário, ele vai então não vai poder mais voltar. A aplicação irregular de dinheiro público também não pode mais voltar. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal ou corrupção. Pode ver que é tudo coisas que são puníveis também na esfera penal, né? Então, esses casos aqui são casos bem graves, né? São situações graves que o servidor comete, então que ele vai ficar impedido, não vai poder nunca mais voltar a ser servidor do município de Xangri-Lá nessas 5 situações aqui, tá certo? O artigo 154. A pena de destituição de função de confiança implica na impossibilidade de ser investido em funções dessa natureza durante o período de 2 anos a contar do ato de punição. Então, a pessoa que é destituída de uma função de confiança, ela fica 2 anos na geladeira e não pode voltar a exercer uma função de confiança até que se passe esse prazo de 2 anos, tá? 155 fala que as penalidades aplicadas aos servidores serão registradas em sua ficha funcional, registradas em sua ficha funcional. Obviamente, tudo que for de punição vai estar lá na ficha funcional, anotadinho lá, dizendo o histórico daquele servidor, tá? O 156 vai dizer, então, que a ação disciplinar prescreverá. A prescrição das ações disciplinares, como é que funciona? 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade ou destituição de função de confiança. Então, nesse caso aqui, né, 5 anos para prescrever. O 2, em 2 anos, quanto à suspensão, se é uma infração punível com suspensão, prescreve então em 2 anos. E 180 dias, que são 6 meses, né, quanto à advertência, tá? Então, essas são as 3 formas de prescrição das infrações puníveis, né? Então, a ação disciplinar vai prescrever em 5 anos para demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de função de confiança, 2 anos para suspensão, 180 dias para advertência, tá certo? A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá junto com este, certo? Então, o que tiver lá na lei previsto como crime, a punição administrativa também vai prescrever junto com o crime. Se o crime estiver prescrito, não pode se punir administrativamente também. O prazo de prescrição começa a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. Não é ninguém sabia que o cara tinha roubado um negócio lá, e aí vai passar 5 anos e acabou. Não, ninguém teve ciência. No momento que a administração tiver ciência que ele roubou um negócio, ela tem até 5 anos para agir. Então, isso não beneficia o réu, né? Não beneficia o culpado. Ele vai, então, começar a correr da data que a autoridade tomar conhecimento, tá? A abertura de sindicância ou instalação de processo disciplinar interrompe a prescrição. O que significa interrompe a prescrição? Quer dizer que depois dessa sindicância ou depois desse processo disciplinar, conta-se novamente 5 anos do zero, né? Vamos supor, a administração ficou sabendo de uma falta que o servidor fez. 4 anos depois eles instauraram uma sindicância. E aí acabou aquela sindicância, volta desde o primeiro dia a contar os 5 anos novamente. Entendeu? Ou os 2 anos novamente, ou 180 dias novamente, dependendo do prazo prescricional ali, né? Então, interrompe a prescrição, quer dizer que volta do zero depois de terminar, então, a sindicância ou PAD, né? Que é o processo disciplinar. Na hipótese do parágrafo anterior, todo o prazo começa a correr novamente no dia da interrupção, tá? Então, é isso, né? Como eu acabei de explicar. Agora a gente vai fazer os exercícios aqui para ver como que foi a nossa aula de hoje, se a gente tem condições de resolver questões sobre esse assunto de hoje, tá certo? Vamos lá. Não é uma penalidade disciplinar aplicada aos servidores públicos. Advertência é uma penalidade disciplinar. Suspensão também? Sim. Perda dos direitos políticos. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Existe uma coisa chamada suspensão dos direitos políticos. Agora, a perda dos direitos políticos é uma coisa bem complexa, é mais a questão de quem perde a nacionalidade brasileira, até, né? Então não é o caso de uma das penalidades disciplinares aplicadas aos servidores públicos, né? Então a perda dos direitos políticos com certeza é a nossa resposta correta, por não ser uma das penalidades aplicadas ao servidor. A demissão e a cassação de aposentadoria também é. Nesse caso, então, resposta a letra C. Vamos lá, A2.
Responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal? Não necessariamente. Tem que negar a existência do fato ou a autoria. Então, a 1 não é, ela está incompleta, tá? B. Absolvição criminal que nega a existência do fato ou a sua autoria. Essa tá linda, é a nossa, então, a nossa resposta correta, tá? Por que as outras não são? Coautoria do fato não afasta, né? Se o cara é coautor, ele continua sendo um dos autores, então não é afastada a responsabilidade civil administrativa. Sua conduta não ser um crime, não necessariamente, porque ele até afastaria o penal, mas não necessariamente ele não cometeu uma infração civil ou administrativa. No caso, sua conduta não ser um crime, o cara bateu o carro. Então, se ele bater o carro, ele vai responder civil administrativamente, então não vai ser afastado, tá? Então não é porque a conduta não foi um crime que afasta o civil administrativo, pelo contrário, não tem nada a ver, tá? Não ter sido preso em flagrante, não, é óbvio, né? Se ele não foi preso em flagrante, mas se ele vai sofrer um processo penal sobre o que ele fez, não significa que vai afastar o civil e o administrativo. Então, resposta letra B, absolvição criminal que nega a existência do fato ou a sua autoria. 3. A pena de suspensão não poderá ultrapassar 60 dias. Resposta letra E. Aqui são só números, tu tem que memorizar então que a pena de suspensão não poderá ultrapassar 60 dias. Tá certo? Aplica-se demissão ao servidor público nos seguintes casos, exceto o que não é demissão. Vamos ver então o que não é demissão, nós temos que encontrar. Crime contra a administração pública é a demissão. Abandono de cargo é a demissão. Impontualidade, simples impontualidade, pode ser uma única vez que o cara chegou atrasado. Então, com certeza, essa é a nossa resposta correta, porque ela não é um caso de demissão. Ela pode vir a ser um caso de demissão se ela for impontualidade habitual. Aí poderia ser também uma das opções corretas, mas essa é a incorreta. No caso, acaba sendo a nossa resposta, a letra C, impontualidade. O D, inassiduidade habitual, isso é demissão. E improbidade administrativa também é demissão. Resposta, então, a letra C. Tá certo? As infrações puníveis com demissão, suspensão e advertência prescrevem, respectivamente, em demissão prescreve em 5 anos, suspensão prescreve em 2 anos e advertência prescreve em 180 dias. Vamos achar ela aqui? 5 anos, 5 anos. Estamos entre a A e a D. 2 anos, 1 ano. Aqui já vai ser a resposta A. 5 anos, 2 anos, 180 dias. Resposta é a letra A. Essa é a nossa resposta correta. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.